Para a gente poder praticar um pouco do conteúdo que a gente abordou nessa aula, eu preparei alguns traçados eletrocardiográficos para a gente poder interpretar. O primeiro caso, um cão sem padrão racial definido, macho de 1 ano, 7,5 kg. Então aqui, o que eu quero fazer com vocês é a mensuração dessas ondas em intervalos, tá? Como que a gente faz na rotina, na prática? A gente vem mensurando, depois joga no laudo, né, comparando ali com os valores de referência e depois faz a interpretação dessas alterações, tá bom? O que a gente pode observar aqui então, pessoal? Um traçado eletrocardiográfico, não vou avaliar ritmo, porque depois a gente vai fazer isso, mas aqui é importante a gente pensar em um traçado que seja o melhor para a gente poder avaliar, né? Um traçado não, um ciclo cardíaco, né? O que seria o ideal então? Onde eu tenho maiores ondas e maiores durações. Se a gente for olhar aqui, ó, vamos comparar pela onda P. Eu tenho uma onda P menorzinha, comparada com essa daqui, ó. Essa daqui é maior do que essa. Então eu vou pegar esse complexo, que é o complexo onde a gente observa uma onda P mais evidente, né? Mas eu posso levar em consideração as outras ondas também, né? Já de vermelhinho aqui aparece pra gente qual que é a técnica de registro, qual que é a velocidade, qual que é a amplitude. Como nós comentamos, é muito importante eu determinar qual que é a velocidade, qual que é a amplitude, porque isso muda meu fator de multiplicação depois, né? Então aqui eu tenho o padrão, que é 50 milímetros por segundo, numa sensibilidade de N, tá? Então aqui eu vou multiplicar a duração por 0,04 e a amplitude por 0,1 milivolts, tá? Então vamos pegar esse complexo, essas ondas, né? E vamos levar para avaliar, tá? Para facilitar, um zoom aqui. Primeira coisa que a gente vai medir então, onda P. Como que eu vou medir essa onda P? Em duração e amplitude. Então a primeira coisa que eu vou medir aqui, vamos lá, a duração. Eu tenho 2 quadradinhos, 2 vezes 0,02, 0,04 segundos. Está dentro do valor de referência, de acordo com o que foi passado para vocês, né? Em relação à amplitude, considerando a linha base aqui, eu vou medir 2 quadradinhos, 2 vezes 0,1, 0,2 milivolts. A gente pode ter até 0,4 milivolts, então está normal. Não sugere nem sobrecarga de átrio esquerdo nem de átrio direito, está normal, tá bom? Depois a gente vai medir então o intervalo PR. Se a gente for contar aqui então entre o início da onda P até a onda Q, nós vamos contar 4 quadradinhos. 4 vezes 0,02, 0,08 segundos, dentro do valor de normalidade para a espécie. Em relação ao complexo QRS, nós vamos medir tanto em duração quanto em amplitude. Se a gente pensar na duração, nós vamos contar desde a onda Q até a onda S. Então nós temos 2, 3 quadradinhos. 3 vezes 0,02, a gente vai ter 0,6 segundos, dentro do valor de normalidade. Então não sugere sobrecarga de ventrículo esquerdo. Em relação à amplitude, nós temos 5, 10, 15, 16, 17, 18 quadradinhos. 18 vezes 0,1, 1,8 milivolt, também dentro do valor de referência para a espécie, não sugerindo sobrecarga de ventrículo esquerdo. Em relação à onda Q, nós temos 3 quadradinhos, 3 vezes 0,1, 0,3 milivolts. Comentamos que para a espécie canina até 0,35 é considerado normal, então aqui não existe padrão de sobrecarga de ventrículo direito. Em relação ao segmento ST, se a gente for traçar uma linha imaginária aqui, partindo da linha base, a gente vai observar que existe um infradesnível de 0,2 milivolts. Como nós comentamos, para os cães isso é normal, até 0,2 é normal, então não sugere hipóxia, não sugere desequilíbrio eletrolítico, nenhuma alteração relacionada ao infradesnível, tá bom? O segmento QT, que seria então entre a onda Q até a T, 0,20 segundos, também dentro do valor de referência para a espécie.
E a onda T, se a gente for mensurar aqui, nós temos 4 quadradinhos sendo ocupados pela onda Q, 4 vezes 0,1, 0,4 milivolts, também não sugerindo nenhuma alteração. Então, basicamente é isso. Para todos os exames, a gente pega onda por onda, intervalo por intervalo, mensura os quadradinhos, conta os quadradinhos, multiplica pelo fator de multiplicação para poder achar o valor e comparar com o que é normal. Tá? A partir daí, a gente vai associar com o que a gente comentou na aula de hoje. O que significa o aumento da onda P? Aumento da amplitude, aumento da duração? E por aí a gente vai interpretando esse exame e descrevendo o nosso laudo ecocardiográfico, né? Fazendo a interpretação desse laudo eletrocardiográfico. Outro paciente, um felino sem padrão racial definido, fêmea, 1 ano, 2,5 kg. Aqui a gente tem um traçado eletrocardiográfico, né? No felino é um traçado diferente mesmo, a gente não vê aquelas ondas tão bonitinhas, né? Como a do cachorro, em alguns pacientes. Vamos lá mensurar. Onde a gente observa, então, uma linha base que é mais retinha, né? Então, a gente vai escolher aqui esse complexo. Então, aumentando aqui, para que a gente possa medir. Primeira parte, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar essas ondas, né? Como no gato é um pouco diferente. A gente tem aqui a onda P, uma onda Q, uma onda R menorzinha, e aqui no final uma onda T, tá bom? Vamos medir a onda P. Eu tenho uma onda P que está ocupando 2 quadradinhos, 2 vezes 0,02, 0,04 segundos, tá bom? Em relação à amplitude, 2 quadradinhos, 2 vezes 0,1 é igual a 0,2 milivolts. Em relação ao intervalo PR, a gente pode contar aqui 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 0,2, 0,08 segundos, dentro do valor de referência para a espécie. O complexo QRS, se a gente for medir aqui em duração, nós vamos encontrar 2 quadradinhos, 2 vezes 0,02, 0,04 segundos, também dentro do valor de referência. Em relação à amplitude, vamos pegar aqui a onda R, lembrando que a amplitude do QRS é a amplitude da R, né? Nós temos aí um quadradinho, demonstrando que essa onda R tem 0,1 milivolt. A onda Q seria onda PQ, né? Seria essa onda aqui maiorzinha, deflexão negativa, a primeira deflexão negativa. A gente observa que ela está um pouco maior nesse traçado, ela está chamando bastante atenção, então é importante medir e avaliar com calma. Aqui nós temos 1, 2, 3,5 quadradinhos. 3,5 vezes 0,1, 0,35 milivolt. Então está aumentado o tamanho dessa onda aqui. O aumento da onda Q, ela sinaliza para a gente uma sobrecarga sobre o septo interventricular. Então isso pode estar relacionado com um aumento desse septo interventricular. No gato isso é muito importante, porque a gente tem uma doença que pode levar a essa alteração, né? O septo interventricular aumentado, hipertrofiado, que é a cardiomiopatia hipertrófica. Então é importante a gente ficar atento para essa alteração no felino, né? Aqui, para complementar, para quem me chama mais atenção nesse exame, é que a duração da onda P também está aumentado. E essa duração ela tem relação com sobrecarga de átrio esquerdo. Então esse paciente tem um padrão de sobrecarga de átrio esquerdo e de ventrículo esquerdo que pode estar relacionado com uma doença cardíaca relativamente comum na espécie felina, né? Então precisa ser encaminhado para mais exames, como raio-x, ecocardiografia, para poder determinar se existe ou não essa doença, né? Já que esse exame eletrocardiográfico ele só sugere, tá? Não confirma alterações morfológicas nem estruturais. Em relação ao segmento ST, tá isoelétrico, né? Se a gente traçar uma linha aqui entre a linha base e o segmento ST, a gente observa que está retinho, então isoelétrico. O segmento QT 0,20, normal. E a onda T 0,1 milivolt, também considerado normal para a espécie felina. Tá bom? Então, o que mais chama atenção aqui é esse padrão de sobrecarga de câmaras cardíacas esquerdas. O próximo traçado é de um poodle macho de 8 anos de idade, 3,5 kg. Aqui a gente consegue observar um traçado eletrocardiográfico que chama atenção, principalmente aqui essa onda Q, né, de uma avaliação qualitativa. Não quer dizer que esteja alterado, a gente precisa fazer a mensuração, né? Se a gente for avaliar aqui
o padrão, o registro, né, desse eletrocardiograma, a técnica de registro foi na padrão, 50 milímetros por segundo e uma sensibilidade de N. E se a gente for escolher aqui um ciclo cardíaco para poder avaliar, nós vamos nesse aqui, porque a onda Q aparenta estar um pouco maior pela avaliação qualitativa, né? Vamos ver se está realmente aumentado ou não. Dando um zoom nesse exame, aumentando aqui para a gente poder visualizar melhor, nós temos a onda P, que a gente pode mensurar, que, já adiantando, está em 0,3 segundos e 0,1 milivolt, normal para a espécie, né? Dentro do valor de normalidade. O intervalo PR, 0,08, também dentro do valor de normalidade. Lembrando que o intervalo PR é a mensuração do início da onda P até a onda Q. O complexo QRS, 0,05 segundos, é até 0,07, então também está normal. E a amplitude de 0,9 também está normal para o cão, que pode ir até 2,5, né? Então está dentro do valor de normalidade, não sugere sobrecarga de ventrículo esquerdo. A onda Q, essa sim está um pouco mais preocupante, né? A nossa avaliação qualitativa pode ser que esteja alterado. Se a gente for contar aqui, nós temos 8 quadradinhos, 8 vezes 0,1 é igual a 0,8 milivolts. Aqui nós temos, então, uma sugestão de sobrecarga do septo interventricular. Então, pode ser que esse paciente tenha uma alteração que está gerando esse aumento da onda Q. Tá bom? Lembrando que o valor de referência para cães é até 0,35 milivolts. Então, está bastante aumentado. Em relação ao segmento ST, se a gente for traçar uma linha imaginária entre a linha base e o segmento ST, a gente observa que existe um infradesnível ali de 0,1 milivolt, né? Um quadradinho aqui a menos. O segmento QT, 0,22, dentro do valor de normalidade, e a onda T, 0,5 milivolts. Né? Se a gente for contar aqui, nós temos 5 quadradinhos, 5 vezes 0,1, 0,5 milivolts. Então, o que chama atenção aqui é exatamente essa onda Q, como a gente comentou inicialmente para a avaliação desse paciente. E assim termina a nossa aula sobre a avaliação de ondas e intervalos do exame eletrocardiográfico. Obrigado.